Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o instrutor e coordenador de curso Felipe Costa. Estou trazendo para vocês hoje, em especial, uma aula de hambúrguer artesanal. A gente vai conversar um pouquinho, antes da gente começar a fazer o preparo, sobre hambúrguer artesanal, algo que está bem na moda, né? Hoje você vê muitos lugares vendendo hambúrguer artesanal. Hoje o hambúrguer artesanal é uma pedida, as pessoas estão correndo muito da questão do hambúrguer industrializado e preferindo, dando preferência ao hambúrguer artesanal, que é esse hambúrguer caseiro que a gente faz com a própria carne moída. E aí, falando um pouco sobre a carne moída, aqui nós temos uma carne moída que é uma carne moída selecionada. No caso, a gente não compra uma carne moída diretamente. O ideal para vocês é escolher uma carne. E aí nós optamos aqui por uma carne chamada fraldinha. Geralmente já é uma carne que vem com uma porcentagem de gordura ideal para que a gente possa estar fazendo os nossos hambúrgueres. Por quê? Porque a gente precisa de liga. Por mais que a gente coloque algum produto que ajude a dar liga, mas o que vai dar liga nesse hambúrguer é essa gordura. Então, por isso que ela é. Geralmente uma fraldinha, ela compõe essa quantidade de gordura. E para a porcentagem ideal para essa carne é 30% de gordura e 70% de carne. Então essa fraldinha tem. Por que não fazemos hambúrguer? Você não vê hambúrguer de filé mignon. Filé mignon ele não tem gordura nenhuma. A pouca gordura que tem que você limpa não é a quantidade ideal. Já a picanha, a gente está falando de uma carne que tem uma gordura excelente e é muito saborosa. Mas lembrem, quando for fazer um hambúrguer artesanal, se a sua carne não é picanha, então você não pode dizer que é hambúrguer de picanha, mesmo que você use um saborizante. Então, a honestidade a gente fala muito nas nossas aulas, é importante. E aí, esse hambúrguer, como eu disse para vocês, a gordura é quem faz a total diferença, tanto para fazer essa liga, como para ajudar a dar sabor. O sabor fica diferenciado do nosso hambúrguer quando tem essa gordura. E aí a gente vai estar trabalhando com a carne, como eu disse para vocês, fraldinha. A gente vai estar temperando ela, fazendo molde, certo? Eu tenho aqui, ó, hoje um molde específico para hambúrguer, mas eu vou ensinar também com a mão como você pode estar fazendo. E aí, para saborizar essa carne, certo? A gente vai estar utilizando uma cebola picada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma cebola picada. A gente vai estar usando um sachê de pó de cebola, de creme de cebola, certo? Então, isso a gente compra industrializado, a gente já compra pronto. A gente vai estar utilizando 10 ml de azeite e 3 alhos picados para a gente poder fazer a nossa receita, saborizar o nosso hambúrguer. Também vou estar ensinando vocês a saborizar a nossa carne, desculpe. Também vou estar ensinando vocês a saborizar uma maionese de duas formas diferentes. Então, duas formas de você saborizar essa maionese, deixar um sabor bem legal, deixar ela gostosa e trazer para vocês essa maionese diferenciada. Então, não é uma receita de você fazer a maionese. Escutem bem. É uma receita de você saborizar essa maionese, deixar ela com sabor diferenciado e assim conquistar o paladar, caso você tenha vontade de abrir o seu negócio, vender hambúrguer, que é um dos lanches mais consumidos aqui no Brasil. É uma delícia e muita gente gosta, certo? Então, nossa receita é uma receita prática, simples, mas deliciosa. E aí a gente vai agora para esse modo de preparo, como você fazer. Lembrando, gente, mesmo que o processo não seja manual, que no caso nosso é manual, higienizar bem as mãos, ter a segurança da mão higienizada, limpa, em todo momento, para que a gente possa fazer a melhor e mais segura receita que é possível que a gente possa fazer para a nossa família, para a gente e para os nossos clientes. Então agora a gente vai para o passo a passo como fazer. Então, gente, aqui nós temos 1 kg de carne moída. Como eu selecionei a carne, mandei moer e está aqui a nossa carne moída. A gente tem um sachê que geralmente vem 66 gramas
de creme de cebola. Cuidado que tem uns cremes de cebola com nome... Tem sopa de cebola também. E tem sopa de cebola que é igual esse creme aqui, certo? Aí a questão do creme de cebola é que quando é sopa, pode vir algumas sopas com macarrão. Então tem que ter esse cuidado. Não pode. O ideal é que seja realmente o creme de cebola. Isso ficou tão tradicional de usar nos hambúrgueres para saborizar, para temperar, né? Que já existe hoje na embalagem, já vê o desenho do hambúrguer, certo? Então, um sachê desse a gente vai jogar aqui, certo? A gente vai colocar a nossa cebola, uma cebola pequena, picada, certo? E o nosso alho, lembrando, mão higienizada, limpa, certo? E aqui a gente vai colocar o nosso azeite, certo? 10 ml de azeite. Então essa quantidade para 1 kg. Aí vou usar 2 kg de carne. Dobra a receita. E aí o processo é manual, é aqui na mão, ó. Eu vou começar a misturar todos esses ingredientes. Lembrando que apesar desse esse caldo de cebola parecer um trigo, mas não é trigo, ele não é suficiente para dar liga. Por isso a necessidade da gordura. E para fazer o artesanal, não é ideal que você utilize a questão do trigo, certo, gente? Não fica legal para dar liga, não. E vocês vão ver que dá liga suficiente. Esse hambúrguer dá para você congelar ele, certo? E aí você fazer, e ele não fica aquele negócio se despedaçando por causa da quantidade de gordura. Então, quando você bota para fritar, eu vou mostrar fritando ele, tudinho direitinho, vocês vão ver que não fica se despedaçando, ó. Ficar bem ligado. Tá vendo, ó? E aqui é simples. Misturou bem, juntou bem os produtos, ele tá pronto. O negócio é você misturar bem. Isso aqui já é o nosso hambúrguer. E aí, temperado com os nossos ingredientes, você vai pegar e aí vai do peso do hambúrguer. Então vocês vão trabalhar com uma balança, caso vocês queiram ter um padrão, que é o ideal, né? Caso vocês vão trabalhar para vender, vocês vão medindo. Então eu quero um hambúrguer de 100 gramas. Ah, eu quero um maior de 150, 200. Então vocês vão fazendo. Eu vou fazer aqui, em média, um hambúrguer aqui de 150 gramas. Mostrar para vocês manualmente, ó. Você faz uma bolinha e você amassa. E o hambúrguer fica pronto, de uma altura legal, ó. Tá vendo? E aí lembra que quando o hambúrguer ele é muito alto, com a questão do ponto que você vai levar para o cliente, para também não ficar muito mal passado e o cliente não gostar. Então tem que ter o cuidado na hora de vocês assarem esse hambúrguer. Eu também tenho aqui, ó, esse que eu comprei. É bem simples, mas facilita. Aqui, ó, eu coloco esse aro dentro de uma vasilha. Já tem a tampinha, tudinho pra gente individualizar, tudinho, deixar já na geladeira. Mas se você não tiver, pode fazer manual. E aí, ó, vocês pegam a quantidade de hambúrguer, de carne que vocês querem, né? De acordo com o tamanho. Ó, coloca aqui no meio essa quantidade. E com esse apoiador, você prensa. Dá uma leve mexida, tira o aro e nosso hambúrguer sai ficando no tamanho certo e na altura que você quiser. E aí outro detalhe, ele fica padrão mesmo, porque com o molde ele vai ficando padrão. Então eu vou fazer aqui a quantidade e depois vou mostrar para vocês esses hambúrguer todo pronto, certo? Para vocês darem uma olhada. E aí a gente vai levar ele para fritar, certo? E aí você vê como é que fica. E depois a gente traz a questão da saborização da maionese, certo? Agora a gente vai levar ela para fritar. Então a gente voltou aqui mostrando, ó, como ficou. Então, como eu tenho o equipamento aqui, como eu demonstrei para vocês, ele fica todo padrão. Aí vai só a questão do peso, né? Cada hambúrguer desse aqui tem, em média, 80 gramas, que aí dá essa quantidade. Mas você pode fazer 100, 150, vai de acordo com o que você quer fazer para vender,
certo? Então aqui rendeu 12 hambúrguer. E aí eu vou estar fritando para vocês, mostrando para vocês a parte de fritura, tudo, deixando ele bem fritinho. E aí depois de frito, a gente vê como ficou tudinho. A gente vai para aprender a fazer as maioneses, né? Saborizar as maioneses. E aí vão ser dois sabores. Um vai ser o sabor que vai deixar ele meio agridoce. A maionese vai ficar um pouquinho doce, o que vai contrastar, né, com o salgado. E também a questão de uma maionese já mais pro lado picante, que leva a questão do um pouquinho de pimenta, leva a mostarda, aí ela já fica diferenciada também. E aí vocês podem estar perguntando: professor, mas a questão do sal, eu não ouvi colocar sal. O sal eu gosto de colocar na hora que eu estou fritando. Então eu boto para fritar, jogo um pouco de sal e depois viro o lado e jogo um pouco de sal também e frito. Por que eu não costumo colocar o sal antes? Porque estou ensinando para vocês a trabalhar com hambúrguer que você pode vender. E aí existem componentes que podem agregar esse hambúrguer, tipo calabresa, bacon, o próprio molho, que pode deixar ele muito salgado. Então, para isso, você pode estar temperando de acordo com o pedido e o que foi selecionado do seu cliente. Ah, eu só quero um hambúrguer simples. Então, aí você já coloca um pouquinho mais de sal. Ah, eu quero um calabresa com adicional de bacon, com presunto. Aí você já maneira mais no sal para poder ter essa qualidade para o seu cliente também. Então, vamos fritar. E a gente tem uma assadeirinha, né? Você pode assar numa assadeira, você pode assar numa chapa, se tiver, da forma que vocês acharem melhor, com pouco óleo, não colocar muito óleo não, para não ficar aquele negócio banhado de óleo, certo? E aí a gente deixa dar uma esquentadinha e coloca o nosso hambúrguer, lembrando daquela questão de temperar, certo? Então, do jeito que o hambúrguer tá aí, lembra que eu falei a questão do sal? Então aqui é que a gente joga aquela questão do sal. Então primeiro de um lado, aí eu deixo assar ele direitinho para poder virar. Uma dica que eu vou dar para vocês é que não fique pressionando o seu hambúrguer quando ele estiver assando, porque aí ele vai saindo um pouco de suculência que ele ainda tem, e aí seu hambúrguer fica seco, fica aquela carne de hambúrguer seca, o que não é legal, certo? Então a gente deixa ele assar, assa de um lado, depois vira, se precisar vira de novo, mas a gente assa e vê como é que ele fica depois que ele está frito. Mas aí os cuidados a gente tem é isso. Já coloquei aqui, ó, e até o presente momento ele tá aí todo inteirinho naquele formato de hambúrguer industrializado que a gente compra tudinho. Você pode embalar em plástico, né, em saco de congelamento, aquele saco de porcionamento. Pode embalar individualmente eles e colocar no congelador por 2 dias. Ele ainda é um tempo ideal para você manter a qualidade e a segurança do seu hambúrguer, certo? Então tira do congelador direto para assar, não precisa esperar descongelar nem nada não, certo? Então ele está congelado, está firme, já tira igual hambúrguer industrial, certo? Então aqui, ó, eu vou pegar, vou virar de lado, ó, mostrar aqui para vocês, ó, o hambúrguer ele não quebra, ele fica firme por conta da questão da gordura, certo? Aí eu vou jogar um pouquinho mais de sal e aí vou deixar ele fritando. Você vira de um lado, vira do outro, esse sal vai incorporando junto conforme ele vai fritando. E aí eu vou mostrar para vocês agora no final como é que ficou esse hambúrguer. A gente vai partir para ver como é que ele está dentro e depois eu vou ensinar as maioneses e a gente vai para montagem, tá certo? Então até já para a gente ver como é que esse hambúrguer ele ficou. Então, gente, aqui está o nosso hambúrguer, ó. Vou partir aqui, ó, por dentro. Então, é importante, né, dependendo do tipo de cliente, a não ser que ele peça, que ele tem a opção de pedir mal passado, ele todo fritinho por dentro, mesmo sendo um hambúrguer alto, certo? Então tá aí o hambúrguer pronto, fácil, simples de fazer. E aí é só agora saborear, certo? O que a gente vai fazer agora é saborizar as maioneses e a gente vai ver como é que fica essas maioneses depois de prontas. Então agora o nosso processo é o de saborizar a nossa maionese. Então aqui eu tenho meio sachê de maionese. Se eu fosse usar um sachê todo inteiro, que é mais ou menos 200 gramas, eu iria dobrar os outros ingredientes. Então aqui eu tenho meio sachê, 100 gramas de maionese, certo? 2 colheres
de sopa de açúcar e 20 ml de água. Eu vou mostrar para vocês o processo lá no fogo, como é que faz. Vou levar para o fogo, vou mostrar como é que faz para você deixar essa maionese agridoce, certo? E aí essa maionese é justamente a que você pode saborizar junto lá com aquele hambúrguer que a gente fez, certo? Então aqui, gente, na panela já aqui no fogo, mas eu não liguei, eu vou botar a água, certo? E vou colocar o açúcar, que aí pode ser cristal, pode ser refinado, certo? Vou aqui mexer, para ele já se misturar um pouco com essa água, certo? E vou ligar o fogo. E aí, gente, aqui é um processo só pra gente, não é pra gente caramelizar, é só pra gente dissolver esse açúcar nessa água. Então a gente vai deixar aqui até ele começar a ferver. Essa água é um processo rápido. E aí a gente vai colocar a maionese aqui dentro, certo? E vai, como existe uma redução e a quantidade de água é pouca, você mantém a cremosidade da maionese, certo? Sem alterar aquela cremosidade que ela tem. E ela já fica agridoce. Mas você pode colocar também um pouquinho de salsa e bater no liquidificador. Você pode colocar orégano. Fica a critério de vocês, certo? Então, tá aqui o nosso processo da gente derreter, certo? E aí a gente vai esperar esse açúcar ele dissolver e começar a ferver aqui no fogo. Já tá começando aquele ferver, ó, já tá fervendo. E aí a gente vai colocar a nossa maionese. Certo? E vai misturar. Pode ir misturando até ela reduzir todinha junto com essa água. Ela vai dar uma reduzida, vai misturar e vai voltar aquela cremosidade. Nem se preocupe, que vai reduzir. Certo? Então a gente deixa aqui. Até ela pegar esse sabor do açúcar, né? E ela trazer o agridoce para o nosso molho. Então a gente vai mexendo sem tirar do fogo, viu, gente? A gente vai deixar até ele começar a ferver. Quando ele ferver, aí ele já vai estar no ponto ideal e já vai ter tido a redução, né, para engrossar. Tá começando a ferver, ó. Você começa a ver, ele começa a voltar com a cremosidade. E principalmente, gente, que a gente não come o molho que vai no hambúrguer, não é um molho quente. Principalmente quando esse molho esfriar, ele volta bem a cremosidade dele e com um toque agridoce. Então tá aqui o nosso molho pronto, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o nosso segundo molho, isso bem simples de fazer, já tá bem cremoso, ficando cremosa de novo, ó. E aí eu vou mostrar para vocês agora o nosso segundo molho. Agora a gente vai saborizar a nossa maionese, a última, né? Que eu disse para vocês duas, a gente já fez a agridoce, bem simples. E agora, para esse próximo, a gente vai precisar de mais ou menos 2 colheres de sopa de mostarda, 100 gramas de, quer dizer, meio sachê, né? 100 gramas de maionese, 100 gramas de requeijão e orégano a gosto. Então fica a critério de vocês. A gente vai misturar tudo aqui e vai ver como é que fica o resultado dessa saborização dessa maionese. Então, para a gente fazer, ó, a gente vai misturar todos os ingredientes, não tem uma ordem exata, mas para a gente estar trabalhando, a gente vai colocando, para a gente estar fazendo essa saborização da maionese, a gente vai colocando de acordo com da forma que a gente preferir. Como eu estou dizendo, não existe uma ordem. Aí eu coloquei o requeijão, agora eu vou colocar a maionese, certo?
tirando o orégano, todos são molhos considerados cremosos, né? O requeijão já é um requeijão cremoso. E aí a mostarda. E aí antes de eu colocar o orégano, eu vou dar uma misturada aqui, certo? Já nesse molho. Então eu vou misturando, ó, ficar bem cremoso, misturando bem, certo? Todos os ingredientes, saborizando assim essa maionese. Por último, o orégano. Como eu disse, fica a critério de vocês. E tá pronto mais uma maionese saborizada, certo?